Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos pudessem abrir na carta aos Hebreus, no capítulo número 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Iremos ler a partir do verso 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor,
o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra. E por tudo aqui, ó Deus, que temos aprendido diante de ti. Te pedimos, ó Senhor, que mais uma vez nessa manhã, tu possas, ó Deus, falar, ó Deus, ao nosso coração, utilizando, ó Senhor, a tua palavra, que teu Espírito, Senhor, governe em nosso meio, convencendo-nos, ó Senhor, de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Ó Deus, iluminando, ó Deus, a nossa mente e coração, conduzindo-nos, ó Senhor, para vivermos para a tua glória. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Chegamos no capítulo de número 13, o último capítulo da carta aos Hebreus. Até aqui nós vemos muitas coisas. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo do que já vimos. Se você quiser retornar para o capítulo de número 1, eu vou citando o que acontece e o que falamos resumidamente. E vamos acompanhar até chegar no capítulo 13. E assim, se Deus nos permitir, encerramos esse estudo. O autor aos Hebreus escreve a sua carta para a igreja, a um grupo de pessoas que provavelmente viviam na região da Ásia Menor. Provavelmente, essa igreja que recebe a sua palavra, a sua carta, é uma igreja de etnia judaica. Eram em maioria judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo. Por conta disso, sendo ciente de para quem ele escreve, o autor aos Hebreus vai utilizar a pessoa de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que, sendo ele o exemplo para a igreja de perseverança, pois aqueles que retrocederem do caminho da cruz, ou seja, retrocederem, saírem da fé na pessoa do Senhor Jesus, esses estariam perdendo-se. Segundo o autor dos Hebreus, eles estariam decaindo da graça. Por isso, ele vai apresentar a esses irmãos que eram de etnia judia e estavam deixando a fé no Senhor Jesus por conta de muitos sofrimentos, perseguições. Eles queriam retornar à doutrina judaica e por conta disso o argumento principal do autor dos Hebreus é apresentar Cristo e sua obra, para que através de Cristo e sua obra os irmãos não deixassem. Então ele inicia no capítulo número 1 apresentando que Jesus é a palavra última e definitiva de Deus aos homens. Porque Deus tinha falado aos pais de muitas formas e de muitas maneiras, mas agora ele nos fala de forma definitiva e última através de seu Filho. E seu Filho é superior do que todas as outras formas como Deus falou aos pais. Pois, segundo o autor aos Hebreus, o Filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, foi por conta dele que o universo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, ele purificou os nossos pecados através
do seu sacrifício, e agora, por conta de ser o que ele é e do que ele fez, ele está à direita de Deus, assentado com toda a autoridade agora que pertence a ele. Ele é superior aos anjos, pois foi através de anjos que o Senhor ministrou a sua palavra aos pais, aos antigos, assim entendiam os judeus. Ele também é superior, segundo o capítulo de número 2, a partir do capítulo número 2. Também ele é superior a Moisés e sua obra. Ele é superior também ao sacerdócio de Arão. Ele também é superior à obra de Josué, que Josué consegue levar o povo até a terra prometida, mas o povo, mesmo assim, na terra prometida, não obedece a Deus. Peca contra o Senhor. Mas Jesus não. Jesus se compromete a levar o seu povo até, de fato, a terra prometida do povo, e esse povo será transformado pela sua obra. Sendo assim, já que Jesus é superior a todas as formas como Deus falou ao seu povo, esse Jesus, segundo o autor dos Hebreus, ele se torna para nós um representante diante de Deus. Ele vai chamar isso de mediador. A partir do capítulo número 7, ele vai nos falar acerca dessa obra de Cristo de mediação. Ele se torna para nós como um sumo sacerdote, mas não segundo a descendência de Arão, mas sim segundo Melquisedeque. Fomos ensinados acerca de várias questões do sacerdócio de Cristo e de como a nossa relação com o seu sacerdócio para com ele e no nosso relacionamento para com Deus. Fomos exortados a permanecer em Cristo, pois o seu sacerdócio é definitivo e eficaz. A obra representativa de Cristo na cruz é eterna, não é necessário mais nenhum outro sacrifício ser ofertado a Deus. Por isso, no capítulo número 10, de forma dura, o autor aos Hebreus exorta, admoesta aos irmãos a permanecerem em Cristo, pois se eles retrocederem às práticas cerimoniais do povo judeu, eles estariam negando a Cristo, eles estariam calcando aos pés do Filho de Deus. Então a exortação principal é que eles progridam, que eles cresçam em fé, pois o justo viverá da fé. E no capítulo número 11, o autor dos Hebreus, ele nos dá vários exemplos de homens que, crendo no Deus Criador, tiveram a sua vida completamente entregue a esse Deus numa vida de fé. Eles não retrocederam, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a provações, perseguições, eles permaneceram firmes. Vimos o exemplo de Abel, vimos o exemplo de Enoque, vimos o exemplo de Noé, vimos o exemplo de Abraão, de Sara, de Isaque, de Jacó, de Moisés, e assim de tantos outros que ele também vai falar. Aqueles da qual, a partir do verso número 30 de seu capítulo, de Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, entre outros profetas. Ele cita algumas passagens também em relação ao profeta Daniel, a Jeremias. E no capítulo número 12, da qual encerramos semana passada, ele vem concluindo a sua exortação e admoesta aos irmãos de que eles precisam observarem que essas testemunhas que eles têm no capítulo número 11, que servem para eles como exemplo, eles precisam olhar para esse exemplo de pessoas que sofreram por conta do Evangelho, da fé na pessoa do Messias. Eles precisam permanecer firmes e não desistir. Eles precisam lutar contra o pecado que tenazmente estão à sua volta o assediando, e eles precisam aceitar a disciplina do Senhor, pois aqueles a quem Deus disciplina é porque são seus filhos.
Então, se eles estavam passando por sofrimento, se eles estavam passando por algo que Deus estava permitindo passar, era porque era da vontade de Deus, porque Deus desejava moldar o caráter deles. Sendo assim, exortando-nos a seguir a paz e também a santificação, deixando as práticas impuras e voltando-se para Cristo, agora no capítulo número 13, ele vai nos dar 3 exortações bem práticas, ok? Por quê? Porque ainda no final do capítulo 12, ele vai nos dizer que se nós retrocedermos, se nós não seguirmos a Cristo e a sua palavra, os seus mandamentos, esse Deus que para os filhos age com disciplina, corrigindo-os a andar de forma certa, para os bastardos, para aqueles que não têm a Deus como Pai, que não creem na pessoa de Cristo, e estão retrocedendo para um caminho que Ele não nos ensinou, esses receberão de Deus não disciplina, mas juízo, pois esse Deus é fogo consumidor. Portanto, já que fomos instruídos em tantas coisas, e você, caso não tenha visto algumas aulas, você pode lá olhar o canal da nossa igreja, né, no YouTube, e ver as aulas anteriores. Nessa manhã, estamos nos propondo a meditar no capítulo número 13. A partir do verso 1, vai se iniciar a primeira exortação do capítulo 13, que vai do verso 1 ao 3. Essa exortação é uma exortação mais coletiva, mais social, aonde o cristão inserido na comunidade cristã deve agir para com os outros, para com seus irmãos. Amém? E ele inicia o seguinte, dizendo: seja constante o amor fraternal. Para aqueles que já estudaram a primeira carta de João, ou já leram, João fala sobre o amor fraternal. E o amor fraternal é um amor para quem? Para com os irmãos. Jesus, ele consegue resumir todos os mandamentos da antiga aliança em apenas 2. Quais são? E ao próximo. De fato, a ideia de Jesus é o próximo como coletivo, como qualquer pessoa à sua volta. Tanto os que têm a mesma fé, como aqueles que não têm a mesma fé. Aqui, o autor aos Hebreus quer falar ao público da igreja. Ele quer falar à igreja que a igreja ame uns aos outros. Um amor fraterno. Então essa palavra é para nós. É para você amar essa pessoa que está do seu lado. Ou na sua frente. Ou atrás de você. A todos. E perceba as palavras. Ele diz: seja parcialmente. É isso? Seja de vez em quando, ou quando vos agradar. Seja num tempo em que você queira. Não. Seja constante. A ideia de tempo aqui é sem fim. É a partir do momento que, alcançados pelo amor de Cristo, esse amor haja em nós, habite em nós e atue entre os irmãos. Aqui, o autor aos Hebreus, ele chama a responsabilidade dos seus autores, os seus leitores, para que eles venham guardar essa palavra. Primeiro, ele vai nos falar acerca do amor fraternal, do companheirismo, da compaixão, do agir com misericórdia entre os irmãos. E isso, irmãos, precisa ser entre nós real. Não falácia. E a ideia aqui é coletiva. Não é necessário uma ação, uma ordem, um comissionamento da liderança para que os irmãos amem. Isso vem de Cristo para nós.
Ele sendo o cabeça da igreja, ele nos nutre com seu amor para que isso seja manifestado entre nós. Perceba que a ideia aqui não é um amor para com aqueles que eu tenho mais proximidade. É para com todos. Não é só para aqueles que são muito amigos, ou que fazem parte do mesmo ministério, ou que fazem parte do mesmo agrupe. Não é isso. É para com todos, pois todos creem no mesmo Senhor. Todos creem no mesmo Deus. Todos foram batizados no mesmo batismo. Têm a mesma fé. Têm a mesma esperança. Portanto, irmãos, precisamos ser constantes. Você já imaginou um casamento da qual o marido ama a mulher só por um tempo e para de amar? Ou a mulher ama o marido só por um tempo e para de amar? Ou um filho que obedece e ama seu pai só por um tempo e para de obedecer? Será que isso vai dar certo, irmãos? Como um reino poderá subsistir se ele estiver dividido? Como uma comunidade viverá em paz se ela vive inconstante em pé de guerra? O amor fraternal começa na pessoa do Pai, que manifesta esse seu amor não por palavras apenas, mas em ação e em verdade, enviando o seu Filho para conosco, para morrer por nós. E agora o convite do autor aos Hebreus é: amem. E o que é o amor, irmãos, a não ser morrer pelo outro? Negar-se a si mesmo em favor do outro. Amar é isso. É matar-se para que o outro tenha vida. É negar-se a sua vontade para que a vontade do outro seja feita. Cristo rejeita a sua vontade. Cristo, que era digno de permanecer nos altos céus, sendo glorificado por toda a eternidade, para sempre, amém. Ele se submete à vontade do Pai. Ele sai do seu lugar de glória e de honra, toma a forma humana, ele se humilha por amor a nós. Fomos convidados para isso, irmãos. Não tem cara feia, não tem disse-me disse, não tem partidarismo. Na igreja de Cristo o corpo não se esmurra. Você consegue compreender isso? Você não dá uma topada no chão e machuca o seu dedinho porque quer. Aconteceu, né? Você não vive se martirizando nem se batendo. O corpo de Cristo, que é o seu corpo literalmente, ele responderá à vontade da cabeça, que é Cristo. Então, a primeira exortação que temos, irmãos, é o quê? Amar uns aos outros. A segunda é: sejam hospitaleiros. Verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hospitalidade para os carentes, para aqueles que carecem de abrigo e de comida. A exortação continua dentro da igreja. A hospitalidade ainda é, mas nessa época, era um dos dons mais apreciado entre os irmãos. Todo mundo sabe o que é hospitalidade? Ok? Vocês conseguem reconhecer uma pessoa que é hospitaleira? A hospitalidade está atrelada a receber o próximo em sua casa e o dar tudo que você possui para que esse próximo seja nutrido, seja suprido de qualquer necessidade que ele a tenha. Então, pensem aí, um irmão nosso, que tem a mesma fé que nós temos, vindo, sendo um forasteiro, fugindo de outras cidades, porque estavam o perseguindo, eles chegam em nossa comunidade, um grupo de pessoas, e qual seria a nossa responsabilidade ao verem esses irmãos chegando? Nós deveríamos o receber,
dar teto, dar cama, dar comida, limpar as suas feridas, dar-lhe banho. Alguém que já teve a oportunidade de viajar para uma cidade distante e se sentiu como forasteiro, não conhecia ninguém. E quando é recebido dessa forma, isso é algo maravilhoso, irmãos. Então os irmãos eram exortados a serem hospitaleiros, pois esse dom é imprescindível para a igreja. A hospitalidade para essa época era, de fato, receber a pessoa em sua casa, proteger ele, ainda que os guardas viessem para prender essa pessoa, você usaria sua casa como um local de guarda, de suprimento, para que esse missionário pudesse ser suprido de suas necessidades e prosseguisse o seu caminho. E hoje, irmãos, que forma de hospitalidade nós poderemos aplicar nos nossos dias? Tendo em vista que raramente chega na sua porta batendo um missionário pedindo ajuda. Não é? Vocês já receberam um missionário assim? Estou vindo lá da região da África, estou precisando de ajuda de vocês. É difícil, né, irmãos? Então, como dentro da igreja nós podemos aplicar a hospitalidade? Nós podemos aplicar a hospitalidade não apenas recebendo o irmão em nossa casa, mas também o visitando. Então, irmãos, quando irmãos desejam visitar a vossa casa, para levar-lhe uma palavra, para orarem por vós, não os rejeite. Vocês estão rejeitando a Cristo. Lembram lá quando Jesus enviou os seus? Diz, aqueles que foram na casa de vocês foram pregar e eles não rejeitarem, bata o pé, para que o possa sirva de testemunha. A ideia de hospitalidade para os nossos dias é o trabalho de visitação, de capelania, de ir até os hospitais e pregarem o Evangelho. É um trabalho de atuação mútua entre os irmãos, observando as necessidades dos irmãos para que todos sejam supridos. Se há um em nosso meio que está passando fome, isso não pode acontecer. Temos que tirar do nosso bolso, temos que rasgar o nosso coração, mas o nosso irmão não pode passar necessidade. Não, de forma alguma. Pois lá a carta de João vai dizer que nós sabemos que o nosso irmão está passando necessidade e a gente não ajuda, a gente se assemelha a Caim. Na realidade, estamos tendo o mesmo exemplo de Caim. Ao invés de querer dar vida ao nosso irmão, nós estamos querendo o matar. Então, a hospitalidade ainda é, irmãos, um grande dom. E Deus derrama sobre alguns irmãos esse dom do Espírito, a hospitalidade. Portanto, irmãos, ele utiliza um exemplo bem interessante no capítulo 2, no verso 2 aí, ele diz que, sem saber, alguns irmãos, recebendo uns em sua casa, receberam quem? Anjos. Eita! Chega a arrepiar os cabelos. Vocês já receberam anjos, irmão, na casa de vocês? Nem nadinha. Interessante, irmãos, o autor aos Hebreus, ele sempre vai trazer exemplos da antiga aliança. Qual foi o personagem bíblico que recebeu anjos em sua casa? Também, mas antes de Ló, um recebeu. Abraão. Ló não recebeu eles como hospitaleiros, né? Os anjos foram lá para tirar ele de lá, porque ia destruir. Quem recebeu 3 pessoas na porta de sua casa, ao ver pela primeira vez, não reconheceu como anjos, e nem como o próprio Senhor, foi Abraão. Mas Abraão recebeu, os deu de comida, depois o Senhor se mostra a Abraão, aí ele se prostra no chão. Aí quando ele recebe a promessa, né, vocês se lembram? E o Senhor disse que ouviu a oração do servo Ló, que vinha lá da região de Sodoma e Gomorra, e aconteceu tudo aquilo. Bem, irmãos, então podemos sim sermos visitados por Deus quando agirmos dessa forma.
Às vezes, nós nos sentimos carentes demais. Queríamos ser ouvidos por irmãos. Precisaríamos de um abraço. Mas o Senhor nos recomenda, vá e faça você. Vá, seja aquele que abrace. Seja aquele que visite. Quando nós fizermos isso, irmãos, receberemos o Senhor em nossa porta. Ele virá. Então, sejam constantes no amor e não negligencieis a hospitalidade. Essa é a outra exortação acerca da parte social. No verso 3, ele vai nos falar acerca de como nós devemos agir para com irmãos nossos que estão presos por conta do evangelho, se encontram encarcerados. Lembrai-vos dos encarcerados ou dos presos, como se vocês estivessem lá, como se vocês estivessem presos. Alguém aqui já foi preso? Misericórdia. Passa na nossa mente como deve ser uma prisão. Alguém já visitou algum preso aqui? É um local assim bem agradável. É um local fácil. As pessoas comumente são bem tratadas lá. Aqui, irmãos, no tempo dos Hebreus aqui, da carta aos Hebreus, o contexto histórico é o seguinte: por quem os cristãos seriam presos? Aqui. Seria provavelmente por guardas, por soldados romanos. Ok? Era o império que regia e governava toda essa região da qual eles viviam. Todo mundo entendido? Ok. Vocês sabem como os romanos prendiam os seus presos? Hoje no Brasil, uma pequena cela cabe muitas pessoas, né? Quer dizer, não era para caber, mas eles fazem caber várias pessoas. Algo realmente desumano. Aqui também não era diferente. Pessoas eram colocadas em lugares sem nenhuma condição. Nesses lugares, essas pessoas comiam, dormiam, faziam suas necessidades e viviam ao sol a pino, à chuva, ao frio. Não havia cobertores, não havia colchão, travesseiro não existia, rede não. Era todo mundo em pé ou deitado no chão. Com as mesmas vestes, banho, não existia banho. Alimento era de vez em quando. Para um cristão sendo preso pudesse se alimentar, outro deveria ir até ele e deixar a comida. E com o perigo de também ser preso. Porque se havia uma grande perseguição para com cristãos, e cristãos estavam presos, e eles só podiam se alimentar, porque a intenção da prisão não era para guardar como se essas pessoas fossem perigosas. Não. Na realidade, eles queriam juntar tudinho e matar. Não era uma prisão que haveria um julgamento da qual eles tinham a esperança de sair. Não, não havia esperança de escape, irmãos. Aqui o preso, ele já estava condenado à morte. Paulo, o apóstolo Paulo, só não foi morto de primeira porque ele era romano. E ele ainda teve um tratozinho ainda um pouquinho melhor. Os demais, de outras etnias, morriam com pouco tempo. Então pense em um irmão que se encontra nessa situação. Se nós sabemos que temos um irmão preso por conta do evangelho e continuamos vivendo a nossa vida só, Senhor, tenha misericórdia dele. Que evangelho é esse que cremos? Como nós podemos saber que o irmão nosso está carecendo, está sofrendo, e nós só, misericórdia, Senhor, só ora. Essa oração não é válida, irmãos. A gente precisa agir. A gente precisa tirar o nosso irmão do sofrimento, da dor, da perseguição.
Irmãos, existem coisas que é preciso orar, mas existem coisas que é preciso ir e fazer. E não faça a oração a Deus pedindo, Senhor, manda um, não. É você mesmo que tem que ir fazer. Portanto, lembrem desses irmãos que estão passando por prisão, por perseguição, como se fossem vocês. Como se os maus tratos estivessem sendo sofridos fossem vocês. Portanto, irmãos, coletivamente somos exortados a amar uns aos outros, a se colocar no lugar do outro, a se colocar no lugar do forasteiro, do que está perseguido, do que está sofrendo. E servir para eles como amparo, como suporte, como auxílio, como a mão que levanta o caído, e não o pé que pisa o derrotado. Essa é a primeira exortação do verso 1 ao 3, que é uma exortação coletiva. Essa exortação já quebra as nossas costas. Porque se você não estiver amando seu irmão, você já começou errando. Se você não está ajudando o seu irmão quando ele carece, você também já leva outra lapada. Agora vamos para algo mais pessoal, mais íntimo. A partir do verso número 4 ao 6, vai haver uma exortação particular para cada um. E começa assim, verso 4 ao 6, diz assim: digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A segunda exortação inicia-se naquilo que é particular, mais importante para cada um: a família. Então, veja aí a ideia do autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus não inicia a sua exortação fazendo você olhar a sua situação em volta, mas sim a do outro. Então, a primeira coisa que nós devemos nos preocupar, irmãos, não é conosco, é com o nosso irmão. Quando nós nos preocupamos com o nosso irmão e o auxiliamos em todas as coisas que ele carece, agora o autor dos Hebreus fala: depois que você passou à vista todos os irmãos que estão à sua volta, e eles se encontram em paz, se encontram supridos, no tempo de sofrimento se encontram em constante oração e amor fraternal, agora vocês vão olhar para vocês. E a primeira coisa que vocês vão olhar é a família. Verso 4: digno de honra entre todos seja o matrimônio. O judeu, ou o de etnia judaica, sabia o que era um matrimônio. O casamento judeu, ele não começa quando um homem e uma mulher se veem pela primeira vez. Ele começa no berço, pois os pais já educam os seus filhos como os meninos agirão como homem em sua casa e como as meninas agirão em sua casa como mulher. Eles são educados na lei do Senhor e eles sabem o que o papel de um menino que se tornará homem fará e de uma menina se tornar mulher e o que ela fará. E a partir daí, quando há o relacionamento, e nessa época os casamentos eram, vamos dizer assim, ajeitados, os pais eram que formavam a união, ou seja, não era por conta de uma paixão entre um casal. O casamento vai além de paixão, de desejo da carne. É, de fato, uma aliança com Deus. Primeiramente, o casamento não é uma aliança com seu cônjuge, é com Deus. Você une-se a Deus e Deus lhe faz uma só pessoa com aquela outra pessoa, no caso com o cônjuge. Então, digno de honra deve ser entre nós o casamento, pois, primeiramente, ele é uma aliança com o Criador.
que me criou como ser e criou essa outra pessoa, que até então viviam de forma individual, separada. Mas a partir do matrimônio, eles se unem, eles se fundem espiritualmente e se fundem corporalmente. Não existe mais só eu, agora sou eu e Anne. Que mistério! E isso é um elo inseparável. Não é algo feito apenas por um documento assinado. Está registrado diante de Deus essa aliança, compactuada e registrada tanto no espírito quanto na carne, pois o casamento não é apenas abalizado no ato da relação, é quando Deus une espiritualmente essas pessoas. Então precisa ser tomado por honra, assim como para nós Deus é digno de honra e de glória, o casamento deve ser entre nós louvado, honrado, aplaudido, buscado. Portanto, aqueles que estão casados em matrimônio, em união para com o outro e para com Deus, precisam permanecer com o seu leito sem mácula. Portanto, irmãos, verso de número 4. Essa indicação é uma exortação clara contra a impureza. Lembrem, esse povo era de etnia judia. Não havia costumes pagãos neles. Mas aonde eles viviam havia costumes pagãos. E como os romanos viviam nessa época? Como os povos pagãos viviam? Não existia um conceito claro de casamento. Homens tomavam suas mulheres como propriedades. Em muitas civilizações, homens poderiam ter várias mulheres. Uma para ter seus filhos e outras para saciarem a sua vontade carnal. Muitos desses homens se associavam não apenas a mulheres, mas se relacionavam também com homens. E mulheres com mulheres. Era comum, era algo natural. Por quê? Porque os deuses que eles criam incentivavam-os a terem uma vida prática totalmente impura. Os sacrifícios ofertados a vários deuses nessa época era através de um ritual impuro, onde homens se relacionavam com sacerdotisas, com prostitutas, e essa era a forma de agradar ao seu Deus. Era viver uma vida impura, misturando-se entre homens com homens, mulheres com mulheres, e casados com não casados, não tem nenhum problema. Mas a igreja não. A igreja que tem Deus como pai, não pode viver dessa forma. O casamento precisa ser honrado. O leito não pode ser maculado. E o que é isso, irmãos? O conceito é o seguinte: na tradição judaica, o ato, de fato, da relação entre um homem e uma mulher era concretizado quando, após acontecia o relacionamento, o pano que cobria a cama onde eles se relacionaram era apresentado ao pai da noiva. E era necessário que aquilo que aconteceu fosse como registro abalizado que a noiva era uma mulher pura. E não poderia haver, no meio do povo de Deus, um relacionamento, um matrimônio da qual a mulher, já que era virgem, ao casar-se, não era mais virgem, não podia. Não existia isso, irmãos. Todos casavam-se virgens, tanto homens como mulheres. Mas nos nossos tempos hoje a coisa está difícil. Portanto, digno de honra seja, pois o nosso leito precisa apresentar ao Senhor louvores e honra. Então, se eu consigo amar ao irmão
e suprir as suas necessidades, aqueles que estão à minha volta, também no meu lar, a minha esposa precisa ser suprida, o esposo precisa ser suprido. Não pode haver mácula em nosso meio. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A impureza aqui está atrelada especificamente à prostituição, à porneia, à inclinação para práticas contrárias da qual Deus instituiu quando criou todos os homens. Homens precisam se relacionar com as suas esposas e somente, não com prostitutas, sem utilização de pornografia, saciando-se a si mesmo, a mulher saciando-se a si mesmo, não. Segundo o autor dos Hebreus, isso é pecado, e Deus o julgará. O adultério também é um pecado, e Deus julgará esses que têm o seu matrimônio maculado. Então, como nós poderemos macular o nosso matrimônio? Quando, segundo o autor dos Hebreus, agimos de forma impura, o casamento está sendo maculado, o leito, ou adulterando. E Deus virá com juízo sobre esse. Então, a primeira exortação particular é essa. A segunda é, verso 5. Seja a vossa vida sem... Irmãos, sem avareza. A avareza é a idolatria ao dinheiro. E pode haver em nosso meio pessoas que são avarentas, que retêm para si e não submetem-se ao Senhor, ajudando uns aos outros. Então, a segunda exortação particular tem a ver com a avareza, contra a avareza. Não pode haver entre nós um estilo de vida da qual nós retemos apenas para nós e não abençoamos uns aos outros. Não pode haver entre nós. Aqueles que são avarentos, na realidade, estão declarando diante de Deus que não confia que esse Deus soberano pode governar a sua vida, a sua carteira. A sua carteira pertence a você e não a Deus. O salário do seu mês, no final, é só seu. Não. Nunca foi seu. Nunca foi nosso o que recebemos. Sempre foi dele. Pois passe 15 dias sem ir para o trabalho doente. Primeiro, o empregador já não tem a obrigação de pagar os seus 15 dias. Você vai ter que ir no governo. Faça uma cirurgia, passe 30 dias em casa. Aquele a quem você emprega não tem o direito de pagar, não. Quem vai pagar você é o governo. E se um dia o governo quebrar? Está muito longe não, viu, irmãos? Portanto, irmãos, não sejam avarentos. Nós dependemos do Senhor, irmãos. Veja a exortação que ele dá, ainda no verso 5. Contentai-vos com as coisas que vocês têm. Eita, isso aqui foi uma lapada nas costas de muita gente. Eu estou sentindo trincando assim. Contentar-se com o que tem. Não, muitos não. Esse ano eu tenho que trocar aquele negócio que... Não. A ideia aqui, irmãos, não é trabalharmos ao ponto de procurar uma melhora em nossa vida. Não, não é isso. A ideia aqui é o seguinte: ao invés de eu poder auxiliar o meu irmão necessitado, eu vou reter para mim, para eu crescer mais. Eu vou até aplicar dinheiro em investimentos aí,
para eu ganhar mais, para eu entesourar mais, porque a minha mente não está voltada nas coisas do alto, mas sim nas coisas da terra. Então eu quero reter mais, eu não estou contente com o que eu tenho. Se eu tenho uma calça, eu vou buscar outra, e outra com brilho, outra com nome, com a marca. Eu vou querer mais. Estejam contentes, satisfeitos com o que vocês têm, porque o que vocês têm é o que Deus permitiu vocês ter. Mas não, a gente sempre quer mais e mais. Veja o que o autor aos Hebreus fala. Ele cita um texto lá de Josué. Josué se encontrava assustado, porque Moisés acabou de morrer e Deus o escolheu para guiar aquela multidão de gente desobediente, de gente dura de coração. E Deus fala logo para Josué: Josué, não temas. Não temas, Josué, eu nunca te deixei e nem vou te desamparar. Tu andaste 40 anos no deserto, eu nunca te deixei. Eu nunca te desamparei nesse deserto. Agora, para conquistar a terra, agora é que eu não vou te deixar, Josué. Eis aqui a palavra do Senhor para nós. Irmãos, Deus nunca lhe deixou. Você pode ter deixado Ele várias vezes, se arrependido e voltado. Mas Ele nunca nos deixou e nunca nos desamparou. Que coisa magnífica, irmãos. Nós podemos ter soltado as suas mãos, quererem até ter ido por um outro caminho, mas Ele não, Ele sempre esteve indo atrás de nós, nos buscando, nos amparando, nos amando constantemente. Portanto, irmãos, esse Deus que nunca nos deixou e que nunca nos abandonou, será Ele, portanto, que esquecerá de nós? Não será para nós como auxílio, como abrigo? Será que o homem será mais perigoso para conosco do que esse Deus? Não. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que nós não deveríamos temer ao homem, porque o homem ele pode até matar o corpo, mas o nosso Deus ele pode matar a alma, pode nos levar para o inferno. E esse Deus decidiu lhe amar. Ele decidiu lhe escolher e não lhe matar no inferno, mas lhe dar vida em Cristo Jesus. Então, se esse Deus que não poupou o seu Filho unigênito por amor a nós, o que temeremos, irmãos? Então, se entregue ao senhorio do Senhor, porque Ele não nos desamparou, não nos deixou, jamais nos abandonou. Isso é uma grande exortação, um grande encorajamento a prosseguirmos na fé. Verso 7. Após exortar-nos coletivamente e particularmente, só relembrando, ele nos exortou a amar uns aos outros, nos exortou a sermos hospitaleiros, a nos parear com aqueles que estão em sofrimento, em prisão, nos exortou a observarmos a nossa família, termos um matrimônio santo, puro, e nos exortou a termos uma carteira, um bolso dedicado ao reino e não às nossas vontades. Agora ele vai falar sobre uma exortação a uma prática de vida religiosa. Primeira exortação: lembrai-vos de quem? Dos vossos guias ou dos vossos pastores. Esse autor aos Hebreus é muito crente mesmo. A primeira coisa, irmãos, no teor da igreja, que deve ser lembrada, louvada, honrada, é o pastoreio. Quando o ministério pastoral sofre retaliação, resistência, não será o pastor que irá sofrer, é você. Você consegue entender isso? Quando o pastor não é obedecido, quando é resistido, quando o pastor é esquecido, é colocado à parte, quem sofre não é ele não, é você,
que age dessa forma. Então a exortação primeira para uma igreja é a seguinte: lembrem dos vossos pastores. Lembrem das vossas lideranças. A ideia aqui como guia é a mesma para pastor, como ancião. Então as lideranças da igreja precisa ser tomada por tamanha honra. Pois Deus os capacitou para para pregarem a palavra de Deus para nós. Eles, segundo o autor dos Hebreus, consideram tão arduamente a vida de vocês, que eles dedicam a vida deles por amor a vós, ao ensino da palavra. Portanto, o que nós devemos fazer quando nós olhamos para o ministério pastoral é ajudarmos, é orarmos, é suprirmos as suas necessidades. É olhar atentamente, pois eles vivem para servir a nós. Portanto, irmãos, temos grande exemplo em nosso meio. Temos ou não? Temos. Então, imitai a fé dele. Imitai a fé pastoral, daquele que dedica-se todos os dias em prol do reino. Outras igrejas possa ser que não tenha, mas nós já temos. Então, irmãos, se temos um guia, se temos um pastor que prega a palavra e considera atentamente o fim de sua vida, então vocês devem imitar a ele. Se ele é um homem dedicado à oração, orem. Se ele é dedicado à palavra, estudem a palavra. Se ele honra a sua família, tome por exemplo e honre também. Por que tudo isso? Porque Jesus Cristo, ele é ontem, hoje e é o mesmo para sempre. Esse verso de número 8 parece, assim, que o autor dos Hebreus estava meio desnorteado e do nada colocou isso, só para encher linguiça. Só que não, irmãos. O pastor é o representante sacerdotal de Cristo, do cabeça, na sua igreja. Se você rejeita a liderança de um pastor bíblico, de um pastor que prega a palavra e entrega a sua vida ao serviço, você está resistindo a Cristo. Você está negando a Cristo. Então, aqueles que vão contra o pastoreado, esses estão indo contra Cristo. O Cristo que sempre foi Senhor, que é e sempre será. Os líderes, eles podem ser humanos, mas são respaldados pelo Deus Todo-Poderoso. Cristo, ele é o mesmo, sempre foi. Ele nunca mudou. Ele é ontem, quando ele foi com os profetas e falou através dos profetas. Ele é hoje, quando Deus fala para nós de um descanso que temos. Capítulo 4 da carta aos Hebreus. E ele será para sempre, pois ele é para nós como uma âncora que garante a nossa salvação. E os guias, os nossos guias, os pastores, eles são esses que constantemente estão limpando os nossos olhos, estão nos encorajando a prosseguir num caminho. Então, se eu rejeito a doutrina, a exortação de um pastor, estou rejeitando a Cristo. Primeira exortação a uma vida religiosa, a uma vida em comunidade cristã. Verso 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que isto se preocupam. Estava adentrando na igreja homens exortando a igreja a retrocederem para a fé judaica, certo? Então eles estavam deixando de crer no sacrifício de Cristo e queriam voltar a sacrificar de novo. E o autor dos Hebreus quer de novo relembrar ele: olha, irmãos, os pastores de vocês não vos ensinam a retroceder para Cristo, mas
retroceder para a lei, mas sim a permanecer em Cristo. Vocês não podem voltar aos sacrifícios, a matar bodes, a oferecer bezerros, não. Vocês precisam crer na obra de Cristo na cruz. Então, ao invés de vocês pegarem os alimentos, as ofertas pacíficas, as ofertas de oblação e apresentarem diante de Deus, não. Confirmem, guardem, abracem, façam como um lençol que guarda e prende o seu coração a Deus, que isso seja a graça de Deus, que a graça de Deus o prenda a Ele, e não utilize de meios de obras humanas para se relacionar com Deus. Não. O nosso relacionamento com o Pai é por meio do que Cristo fez, não por meio de sacrifícios feitos pelos homens. A partir do verso número 10, ele vai nos falar acerca de um altar que temos, um novo altar. E é muito belo o que o autor dos Hebreus faz, porque ele, mais uma vez, repetidamente, utiliza um exemplo da antiga aliança para nos exortar. E qual é esse exemplo? Em uma aula bem antiga, não sei se vocês se lembram, nós vimos aqui no slide um vídeo mostrando-nos como era o tabernáculo e aonde era feito os sacrifícios, o altar de sacrifício. O autor aos Hebreus agora está nos dizendo o seguinte: todos nós temos um altar, não como o da antiga aliança, que lá se sacrificava animais. Não, esse altar foi o altar que Deus sacrificou o seu Filho por nós. Antes, vocês levavam animais e derramavam sangue sobre esse altar para que seus pecados fossem perdoados, mas agora não. Esse altar foi aspergido de sangue, o sangue do Filho de Deus. O sangue preciosíssimo, o sangue santo do Filho de Deus foi aspergido sobre esse altar. E quando aconteceu isso, os seus pecados foram perdoados. Porque Cristo, semelhante na antiga aliança, assim como a ovelha que era levado para fora da comunidade, e era imposto sobre ele os nossos pecados, assim também foi Cristo. Ele foi levado para fora de Jerusalém e morreu. O seu vitupério está diante de nós. A sua morte foi vergonhosa para os homens. Todos aqueles que se achegavam próximos de Jerusalém e passavam de frente ao Gólgota, um monte de frente a Jerusalém, que contemplavam aqueles corpos pendurados em madeira, aquilo era vergonhoso. Ninguém queria ter um familiar preso e morto por um romano em uma cruz, em um madeiro, porque esse tipo de morte é a morte mais vergonhosa, desonrosa e desumana. E o nosso Senhor se submeteu a esse tipo de morte. Irmãos, veja a tamanha vergonha que o nosso Cristo soberano passou por amor a nós. Então, se o nosso Cristo sofreu tanto assim para pagar o preço pelo nosso pecado, se o Pai desejar que vós padeceis por amor a Ele, isso se tornará honroso para nós. Que mistério grandioso, irmãos. Perceba a beleza disso. Deus Pai toma o seu Filho, digno de glória e de honra, e o leva ao estágio mais desonroso que uma pessoa pode passar. E o que é que Ele faz por nós? Nós que éramos inimigos deles, nós o odiávamos, nós o rejeitávamos, o que é que Ele faz agora? Ele nos pega no estado de maior desonra e nos faz padecer por Ele. Que magnífico!
Que mistério grandioso é esse? Por isso, irmãos, ele nos recomenda olhar para Cristo. Quando olharmos para fora de Jerusalém e ver aquela cruz, glorifiquemos a Deus pela tamanha obra que Ele fez por nós. Porque toda essa obra, irmãos, foi para que em nosso coração pudesse brotar, assim como essa chuva que cai das nuvens, e dela só sai água, que do nosso coração só redunde sacrifício de louvor. Verso 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor. A ideia aqui, irmãos, para sacrifício de louvor é literalmente música, cantar, louvar. Mas na antiga aliança, o sacrifício de louvor que é dito nos Salmos eram os sacrifícios de pacífico, o sacrifício que era dado pelo povo a Deus para que Deus aceitasse e apaziguasse o seu relacionamento. Portanto, é exortado-nos para nós, a partir do verso número 10, primeiro que nós viemos nos lembrar dos nossos pastores, honrar a eles, que nós não se entregue a falsas doutrinas, e agora que nós temos uma vida de gratidão, de ações de graças, de louvor ao nosso Senhor. Não negligenciando, verso 16, a prática do bem, da cooperação mútua. Então, irmãos, chegamos ao fim do capítulo 13, com mais uma exortação à obediência aos pastores, verso de número 17. Porque esses homens, eles prestarão contas para com Deus das nossas vidas. Eles velam pela nossa alma, assim como um pai e uma mãe que na madrugada fica cuidando do seu filho até ele dormir, velando, ou por um enfermo, por aquele que está num leito, e você fica ali velando. O ato de velar é de acompanhar, é de suprir a necessidade, é de estar presente. Esses homens têm velado pelas vossas almas, portanto vocês devem obediência a eles. Então, se o pastor chega para nós e nos comissiona a fazer algo, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Obedecer. Se ele chega para conosco e nos exorta num pecado que nós estamos cometendo, nós devemos obedecer, devemos aceitar e não agir com resistência, pois eles velam pela nossa alma. No final de contas, quando a história encerrar, quando Deus for chamar tudinho, primeiro ele vai chamar quem? Os seus guias, os seus pastores, e vai colocar tudo, vai colocar o pingo nos is, porque o governo dessa igreja é Cristo que a governa, mas a responsabilidade é do guia, é do pastor. Lembrem dos pastores, obedeçam os pastores, vivam para a glória de Deus. Verso 18, são as palavras finais do autor aos Hebreus. Ele pede oração, e aqui não há um relato claro. Nós não sabemos se o autor aos Hebreus ele estava preso ou se ele estava enfermo. A gente sabe que ele está impossibilitado de estar nesse momento com esses grupos de irmãos da qual ele escreve. E o intuito dele é que os irmãos orem para que ele tenha mais uma vez uma oportunidade de encontrar-se com os irmãos. Era desejo dele. E mais, segundo suas palavras, ele afirma que Timóteo, o filho na fé de Paulo, aquele da qual andou por muitos anos com o apóstolo Paulo, provavelmente ele se encontrava preso por conta do evangelho. E agora estava livre. E o desejo dele era que quando Timóteo fosse ter com esses,
ele pudesse ir também. Esse é o pedido de oração que ele faz a Deus e aos irmãos que mantêm essa oração para com ele. Os leitores sabiam quem estava escrevendo essa carta. Nós não sabemos porque não há evidência. A única evidência que temos era que é um homem. Era um homem que escreve essa carta. Pois exatamente do verso 18 ao 25, o artigo que ele utiliza no grego para falar de si mesmo é um artigo masculino. Então era um homem que escrevia essa carta. E mais, esse homem, esse cristão, ele conhecia irmãos da região da Itália. Provavelmente o que deve ter acontecido. Timóteo deve ter sido preso em algum lugar na região da Ásia Menor. E ele se encontrava preso. E tanto Timóteo, que já tinha ido na Itália por conta da prisão de Paulo, como esse irmão que escreveu essa carta, conheciam irmãos da Itália. Então essa comunidade que recebeu essa carta aos hebreus, conheciam irmãos da região da Itália. Então ele pede que eles possam saudar a esses irmãos. Aí fica uma pequena dúvida. E aí? Essa igreja que recebeu essa carta se encontrava na Itália ou conheciam pessoas que estavam na Itália? Esse assunto específico não vai mudar a nossa ideia do que a carta nos falou, certo? Eu, humildemente, concluo que esses irmãos não eram italianos, mas conheciam italianos. Irmãos que viviam na Itália. Ok? Então, finalizando com o verso número 20. A mesma oração que o autor dos Hebreus faz pelos irmãos que escreveram essa carta é a mesma que eu faço por vós, por todos vocês que estiveram aqui estudando a carta aos Hebreus ou que estão em casa. É a seguinte: que o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor os alcance e os governe. Que Deus possa os ajudar a fortalecer na vida prática cristã. Em tudo que a gente ouviu aqui durante esse bom tempo, desde o finalzinho de setembro até agora, que sirva para uma vida prática para vocês, para uma atuação diária da palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Eita, aí sim. Então, de presente, irmãos, para vocês, tem quantos? Eita. A gente vai fazer um sorteio aqui de um brinde hebraico. Foi distribuído com os irmãos uma senhazinha aí, né? Não foi? E aí vocês vão receber uma bênção aqui, um maná do céu, viu? E a gente vai dar um sorteio aqui. Muito bem. Deixa eu ver uma criança aqui. Vem aqui, Davi. Chega, Davi. Corre. Vem cá, Davi. Chega. Vem cá, Davi. Chega. Quem vai sortear vai ser o rei Davi, ó. Rei Davi vai sortear aqui um presente para vocês. Para quem estava na última aula. Se for alguém que veio só a última aula, vai receber uma bênção, né? Escolha aqui, Davi, um papelzinho. Muito bem, Davi. Abra aí, veja qual é o número que tem aí, Davi. Obrigado. Bota aí dentro. Abre mais o papelzinho, Davi. Abre mais. Eita! Qual é o número, Davi? 3. Qual? 3. Eita, o número 3. Quem foi o número 3?
Eita, foi o doutor Aldir. Pronto, Aldir. Muito bem, doutor. Que o Senhor lhe abençoe. Amém. Se aprofundar. Pronto, agora Aldir vai fazer isso com os seus pacientes lá no hospital. Amém, irmãos? Vamos orar rapidamente. Agradecendo ao Senhor. Muito bem, Davi. Você está de parabéns. Viu? Vamos orar? Semana que vem, irmãos, vocês não percam, viu? Vamos começar um estudo fenomenal, como diz o pastor. Eu não vou nem dizer a vocês do que é, para vocês virem. Já sabe, né? Muito bem. Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Meu coração se alegra em Ti, porque Tu és o nosso Deus. E por isso, ó Deus, te pedimos, abençoe o Teu povo, Senhor, abençoe a Tua igreja a viver a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém?